Shalom, shalom, pessoal. E aqui vamos nós com mais um vídeo desafiador para o canal Israel no Caminho. Desafiador porque eu vou desafiar o meu amigo, o meu companheiro de caminhada, Alexandre Dutra, a nos contar aquilo que ele faz na obra de Deus. E se vocês olharem, ele tem atrás dele uma bandeira de Israel, e isso mostra o compromisso de Alexandre na obra de Deus. Alexandre é um querido pastor, trabalha muito para Deus. Eu tive o privilégio de ser acompanhado pelo Alexandre, pelo pastor Thomas Gilmer, no começo do nosso Café da Berrine, aonde realmente ouvi muita coisa útil dos dois e foi tão útil que depois de 20 anos continuamos fazendo o café. Alexandre, shalom, shalom. Shalom, querido Sami, é um prazer, uma alegria estar aqui com você no Israel no Caminho. Tem sido um programa aí bem interessante, trazendo notícias, parashotes e também, estudos, e isso tem realmente nos despertado e edificado. Então, meus parabéns para você e toda a equipe, dos nossos queridos irmãos aqui no Brasil, em Israel. A gente fica muito feliz com a contribuição que vocês têm dado aí para a edificação e o crescimento e o entendimento, para a Kehilá do Mashiach, a igreja do Senhor Jesus, o Messias, e também para a comunidade aí judaico-messiânica, e um desafio também para toda a comunidade judaica, não é verdade? Então, é exatamente isso, o desafio para a comunidade judaica. E eu sei que vocês têm feito realmente coisas muito interessantes dentro de todo o trabalho que vocês fazem, é, ensinando, apresentando o Mashiach. Vocês têm mantido um trabalho sensacional, promovendo o Shabat na igreja, na Kehilá, como você bem colocou. E é uma alegria ver que vocês assumiram esse compromisso que o Mashiach Yeshua nos deu de levar a palavra. Conta um pouco do que vocês têm feito e como tem sido isso. Por favor, Alexandre. Eu sou pastor, como você disse, do Templo Batista em Indianópolis, ali em Moema, fundada pelo pastor Thomas Gilmer, e ele também fundou, além de igrejas que ele tem fundado até hoje, 83 anos trabalhando aí na implantação de novas igrejas. A gente tem trabalhado, então, eh, também com o grupo Ministério Amigos de Sião, que é um grupo cristão evangélico, de apoio a Israel na luta contra o antissemitismo, no desafio e despertamento das igrejas para orarem pela paz de Jerusalém, e dar o testemunho de que o Messias vai reinar lá em Jerusalém sobre todo o mundo, quando ele voltar, ele retornar. Então, o nosso trabalho, além de edificar a igreja, instruindo ela no caminho que é o Senhor Jesus, é também de resgatar as nossas origens, judaicas bíblicas, como a gente sabe muito bem. O Senhor Jesus nasceu de uma virgem judia, nasceu lá na Judéia, na cidade de Belém, cresceu como judeu, teve um ministério rabínico, judaico, seus discípulos todos eram judeus, a igreja vai começar em Jerusalém, vai se espalhar pelo mundo todo. Então a gente tenta resgatar um pouco disso, e nós temos muito mais ligação com Jerusalém do que com Roma. Essa que é a grande verdade. É claro que você sabe, nós também sabemos, existe o judaísmo rabínico, tem os seus excessos, tem as suas contradições e às vezes até acaba sendo um confronto ali no próprio texto bíblico, Isso a gente entende e a gente, não segue essa linha, não segue a linha judaica bíblica, como você e todos os judeus que creem em Yeshua como Mashiach. Mas o nosso trabalho, então, vai além das quatro paredes da nossa igreja. A gente visita igrejas, combatendo o antissemitismo. Você sabe, existe muito antissemitismo nas igrejas, de um modo geral, no sentido da nossa herança da religião católica. A gente conhece muito bem os horrores, que essa religião causou para o povo judeu ao longo de séculos. Mas é uma herança que muitas vezes penetra nas igrejas evangélicas, infelizmente, mas a gente procura então combater isso no nosso ambiente, na nossa casa, entre as nossas igrejas, no nosso grupo evangélico aqui no Brasil. Que graças a Deus
tem crescido, né, a compreensão, o entendimento e o testemunho a partir das igrejas na luta contra o antissemitismo, o compromisso de orar pela paz em Jerusalém. Então, Sami, o Grupo Amigos de Sião tem esse propósito. E eu, como representante, né, tenho viajado pelo Brasil, levado a conferências que vai justamente explicar isso, seja no âmbito, na questão mais bíblica, profética, ou seja na questão também doutrinária, porque existe aí algumas teologias que vêm de cunho católico, né, e que acabou entrando muito nas igrejas reformadas, por exemplo, que é a teologia da substituição, ou seja, a igreja substituiu Israel e Deus não tem mais nada a ver com Israel, que é um contrassenso, uma coisa que não para em pé por falta de lógica, né? Se a raiz é judaica, né, a força está justamente na raiz, né? Agora, é claro, a gente tem que deixar bem claro aqui que a gente, né, não procura, como diz o pastor Thomas, brincar de ser judeu, né? Então a gente sabe que os judeus, né, têm a sua origem, têm a sua fé, e a eles sim cabe muito daquilo que Deus disse para eles e que iriam separá-los em relação a todas as nações. E, como diz a Bíblia, quem foi chamado judeu, permaneça judeu, quem foi chamado como judeu, gentil, permaneça gentil, mas o Senhor é o mesmo, o Salvador é o mesmo, né? Então, essas coisas a gente vem trabalhando também em conscientização nas, nas igrejas aqui em todo o Brasil. Então, isso tem sido assim bem positivo, tá, Sam? Eu posso te falar particularmente, a maioria das nossas igrejas são pró-Israel, muitas delas têm a bandeira de Israel, ou seja, reconhecendo as nossas origens, né? Não dá para ser igreja sem saber onde começamos, né? Lá em Jerusalém, e por que começamos. E a coisa mais maravilhosa que a gente tem visto, adiantando um pouco aqui até a nossa conversa, é que o evangelho saiu de Jerusalém nos primeiros dias, né? Mas está voltando agora para Jerusalém nesses últimos dias. E a igreja tem parte nisso, né? Juntamente com os nossos irmãos judeus crentes em Yeshua. Então, isso é simplesmente maravilhoso, meu irmão. Eu, quando eu te apresentei, não quis falar do Amigos de Sião, porque eu achei de que eu iria forçar uma coisa. Cuidado, eu não estou promovendo a tua vaidade, tá? Senão depois você sair daí é perigoso. Mas o que você falou é exatamente isso. Nós, como amigos, nós temos a necessidade de entender alguma coisa. E eu, particularmente, como judeu, tendo nascido numa visão de, digamos assim, religiosidade, eu tenho algumas práticas que é parte daquela tradição, parte da liturgia, que muitas vezes sou obrigado a parar para pensar o que que eu estou dizendo e por que que eu estou dizendo. Então, quer dizer, é importante que os amigos nos ajudem a limpar aquilo que é religião daquilo que é fé. E quando a gente coloca em prática fé, a gente necessariamente tem que voltar para o texto bíblico. Afinal de contas, se nós aceitamos que a Torá é a revelação de Deus para o povo, então não pode tirar o valor daquilo que a Torá ensina. E a Torá não ensina religião, ela ensina fé. Mas voltando ao teu caminho de amigo, esse trabalho que vocês têm feito através do Amigos de Sião, principalmente, como dizia, mantendo o serviço de Shabat no Templo Batista de Indianápolis, e para quem. Depois você conta um pouco do prédio novo que está ficando pronto. Acho que é, quando nós lembramos de que tudo nasce em Gênesis 12, então nós lembramos de que Deus disse que abençoaria quem nos abençoa. E vocês têm abençoado o povo de Israel de uma maneira maravilhosa, e Deus está devolvendo, fazendo um prédio maravilhoso que a gente vai usufruir em conjunto. Mas também você estava me contando de que agora, além de tudo que você faz, você virou escritor, Alexandre. Pois é, meu querido, acho que é uma consequência natural, né, das muitas palestras, muitos estudos, conferências e aulas, né, que eu ministro em vários seminários no Brasil, pelo sistema online, também presencial, né, nesses mais intensivos que existem, eu tenho podido contribuir aí para edificação. E claro, na escrita a gente consegue, né, ser um pouco mais preciso, né, e deixa ali um legado também para gerações. Agora, só voltando naquele aspecto que você mencionou
que a gente faz os encontros dos amigos de Sião, né, no Kabbalat Shabbat, tem sido mais online, né, desde a pandemia, da pandemia e do fim da pandemia. Mas qual que é a ideia? Eu estudei, né, judaísmo no centro da cultura judaica, e eu percebi que a proposta deles era apresentar para a comunidade externa o que era o judaísmo, né, nas suas várias facetas. Pegando essa ideia, eu comecei os encontros dos amigos de Sião. Claro que não é uma sinagoga, longe disso, não tem essa pretensão, mas ser um lugar que a gente pare para pensar justamente sobre a Bíblia no seu contexto judaico e judaico-messiânico, né? Então, esses encontros têm esse propósito, onde a gente traz notícias de Sião, para a gente saber o que está acontecendo lá em Israel, ou com os judeus ao redor do mundo, para ter um propósito de orarmos pela paz de Jerusalém e orarmos pelos acontecimentos envolvendo a comunidade judaica, os judeus messiânicos e a comunidade do Messias espalhada pelo mundo todo, as igrejas. Né? E também, é claro, a gente procura cantar louvores de Sião, aí cantamos em hebraico, com a tradução, para as pessoas terem um pouco desse gostinho da cultura e de entender, por exemplo, que muitos dos cânticos que os judeus crentes cantam são porções das escrituras. Então, imagina você poder cantar as escrituras na língua original. Isso traz uma edificação, porque você está lendo a tradução sabendo que você está cantando. Então, os louvores de Sião têm esse propósito, além de algumas músicas tradicionais, né, judaicas, também músicas judaico-messiânicas. E aí temos um momento de estudo, que é sempre com uma temática judaico-messiânica, né? Ou seja, a gente começa na Torá, passa pelos Neviim, Ketuvim, e a gente vai concluir com a Brit Hadashah, com o Novo Testamento, como dois testamentos que se complementam, não é verdade? Então, essa é a proposta, ou seja, mostrar para a igreja uma perspectiva de ministério transcultural, né? Tem comunidades cristãs que fazem isso, por exemplo, com a comunidade japonesa, com a comunidade coreana, né? Com a comunidade boliviana, que está crescendo na cidade de São Paulo. Também nós temos as igrejas, né, árabes, que mantêm ali, né, explicam a cultura do povo e como também apresentar a Jesus para essas culturas. Então, é essa a nossa proposta, nada mais, nada menos que isso. É claro que, como a gente faz no Kabbalat Shabbat, a gente aproveita e faz o Kiddush. Nada, nada como comer a ralá, né? O pão do sábado, que sempre que a gente come a ralá, Sami, eu lembro do meu tempo, né, de ano sabático em Israel com a família, em que parava tudo na sexta-feira, né, tardezinha ali no começo do Shabat, tudo fechava, e o que você via eram as famílias reunidas, comendo pãozinho, o cheiro tomava ali a conta de Jerusalém, e então esse momento com a família, de tranquilidade, de sossego, de descanso. Então, isso é muito gostoso. Então, fazemos isso e, claro, temos o nosso social, nossos comes e bebes, para a interação ali das pessoas, né, que pode ter ali a comunhão. E nós temos recebido judeus não crentes também, convidamos para que vêm e participam, né, em algumas ocasiões. Então, é essa a proposta, né, dos encontros dos amigos de Sião, para realmente abrir um espaço para os nossos irmãos das várias igrejas poderem chegar e conhecer um pouco da cultura bíblica, né? E assim entender melhor, inclusive, as Sagradas Escrituras. Eu sou professor no seminário de costumes judaicos, então eu passo tanto pelas festas bíblicas, festas históricas, e vou explicando como essas ferramentas, essas informações nos ajuda a ler e entender melhor a Sagrada Escritura. Então, esse era o ponto que eu queria deixar aqui bem claro. E a gente começa, viu, Sami? Os grupos amigos de Sião em várias igrejas no Brasil, onde eles vão orar, vão separar uma parte no culto, ou um dia da semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e eles vão ter esse momento de pensar em Israel, trazer os acontecimentos principais e ter ali um motivo para orar, né? E orar pela paz de Jerusalém, e trazer uma reflexão, né, sobre uma temática judaico-messiânica que pegue ali os dois testamentos e mostre como eles estão conectados e não dá para separar, né? Jesus, o Messias, é o cumprimento da Torá. Essa que é a grande verdade. Então, é isso. Agora, vamos lá falar sobre o livro, né? Deixa eu apresentar aqui para você. É, Esse é o livro, Israel, a Igreja e o Mundo. Eu vou dizer aqui, Sami, qual foi a intenção, e aí você, se você tiver algumas perguntas, eu sei que você
né? Você já teve contato, aí já leu, então eu fico muito feliz. Mas a ideia desse livro era escrever algo que envolvesse Israel, as nações e a igreja, né, que é o grande tema das Sagradas Escrituras, mas numa perspectiva bíblica, histórica, ou seja, o que a Bíblia diz, o que a história, né, confirma, comprova, está em acontecimento, mas também numa perspectiva contemporânea, atual e profética. Então, essas 4 bases é o que eu lancei para escrever aqui 22 capítulos, tá bom? Da relação de Israel com as nações e da relação de Israel com a igreja. E aí, se você tiver alguma pergunta, estou à disposição aqui. Tem um segundo livro, só para aproveitar, né? E é esse aqui, Aí você vê como Encontros você pegou a raiz Notáveis. judaica, né? Ai, gostou? Esse daqui, ó, Encontros Encontros notáveis com Notáveis. Yeshua. E aí, Sam, tem um subtítulo aqui que eu coloquei assim, Histórias dos Evangelhos que mudaram vidas. Aí meu filho falou assim, o Nicolas, falou assim, pai, o Evangelho continua mudando vidas. Aí eu mudei, História dos Evangelhos que mudam vidas. Bom, ninguém que tem um encontro com Jesus, né, com Yeshua, é a mesma pessoa, né? Não tem como. Você é uma experiência viva disso, você é um testemunho disso que eu escrevi aqui, pensando nos personagens lá dos evangelhos, né? E, claro, o Rabi Shaul também, né? O Saulo, o apóstolo Paulo, tá bom? Mas estou à disposição agora, se você tem alguma pergunta, eu estou aqui para a gente conversar. O que eu acho importantíssimo nessa conversa é que vocês, nossos youtubers espectadores, entendam de que o trabalho contra o antissemitismo é um trabalho de formiga, é um trabalho de levar o verdadeiro texto bíblico para iluminação, abrir a mente, o entendimento das pessoas de que não dá para você dizer que você é seguidor de Yeshua se você é antissemita. Não dá para você dizer de que eu sou a favor dos judeus, mas contra o sionismo. Aí você para olhar e diz assim, pera, como é que é? Não dá para você duas coisas opostas ao mesmo tempo. Então, esse trabalho é um trabalho que é muito importante e que eu quero deixar para vocês, nossos YouTuber espectadores, o sentimento de que todos nós somos participantes desse projeto. Cada um de todos nós está envolvido, porque no dia que você leu a Torá, no dia que você entendeu o texto da Torá, você se comprometeu diante de Deus a amá-lo de todo o teu ser, de todo o teu entendimento. E se você não entendeu isso, por favor, para de dizer o Shema Israel na sinagoga, porque o compromisso está dado. Agora, nós precisamos dos amigos justamente para nos ajudarem nessa caminhada. Ninguém caminha sozinho. Essa caminhada é muito desafiadora e nós precisamos de amigos verdadeiros. Eu várias vezes ouvi o primeiro-ministro Bibi Netanyahu dizer de que os grandes amigos de Israel são realmente as comunidades verdadeiras que acompanham Yeshua. E volto a separar. Nós estamos falando aqui de texto bíblico, não de religião. Quando se fala de religião, aí a gente acaba criando realmente uma situação bem complexa, bem desafiadora, bem atrapalhada e é confusão na certa. Então, aquilo que eu quero te agradecer, Alexandre, por esse trabalho que vocês têm feito, não quero fazer a promoção do livro, mas vou fazer a promoção do livro porque ele amplia o nosso entendimento com textos simples, não é textos teológicos, não são coisas complicadas, são conversas de dia a dia, com essência de dia a dia, para nos mostrar o que é a verdadeira conexão que todos nós necessitamos ter com Deus. São Paulo tem todos os climas no mesmo dia, então eu acho que hoje de manhã eu achei de que era mais verão do que está. Por isso que o Alexandre já veio até preparado para isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é de que a importância de todos nós estarmos comprometidos nisso não é a nossa vontade, certamente, é a vontade de Deus, que nós caminhássemos juntos. Então, quando a gente diz Mitzion Tetze Torah, Dvar Adonai Yerushalayim, nós temos que declarar de que Jerusalém é o lugar onde Yeshua esteve, participou das cerimônias no Beit HaMikdash,
Então, quer dizer, não dá para negar de que ele era judeu. Se ele estava no templo, não é porque era alguma coisa que ele criou alguma coisa nova. Assim como também é importante que vocês entendam de que a conversão não é que você muda de religião, a conversão é que você se converte do teu pecado. Porque aí é onde você acorda para a realidade e diz assim, pisei na bola. E quando você pisa na bola, errou o alvo. Isso se chama pecado. Então, quer dizer, necessitamos disso, independente de teologia, independente do que for. Nós necessitamos desta verdade para poder estar diante de quem é Kadosh, quem é santo. E precisamos dos amigos caminhando juntos. Então, sem promover o livro, mas pela segunda vez promovendo o livro, são textos simples que nos ajudam no dia a dia. E vocês vão encontrar informações na internet, vocês vão tudo o que vocês quiserem. E sempre que vocês procurarem textos, procurem para saber qual é a origem desse texto, quem é que escreveu, porque as fake news realmente estão na moda. E saber Perfeito, quem deu um texto é importante para que ele não tire o texto original do contexto que alguém quer te promover, né? perfeito. Alexandre, o que mais que você gostaria de nos contar para a gente ir caminhando para o encerramento? Olha, realmente, quando a gente pensa, a coisa mais importante hoje já não é mais a informação, porque a informação está a um clique aqui. Você pode buscar, está disponível aí. Hoje a coisa mais importante, como você mencionou, é a fonte. Quem está dizendo? Por quê? Qual é o interesse dessa pessoa? Não é? E o nosso interesse como amigos de Sião, como crentes em Jesus, como nascidos de novo, é justamente a edificação daquele lá do Machia, o testemunho de Deus na terra e alcançar os corações entre as ovelhas da casa de Israel e entre as nações. Como o Senhor Jesus mesmo disse, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém. Né? Mas você falou do antissemitismo, aqui no meu capítulo 20, no capítulo 20 do livro, eu tenho o antissemitismo em xeque. Aí eu começo assim, né? Uma frase de autor desconhecido. Estranho que Deus escolheu o judeu, mas mais estranho que aqueles que escolhem o Deus dos judeus odeiem o judeu. E aí eu defino, né, como a gente conhece as definições do que é o antissemitismo, do que é o antisionismo. Eu falo sobre a origem do antissemitismo já nos textos bíblicos, né? O caso emblemático do Haman, lá na Pérsia, não vamos esquecer, né? Também menciono as dificuldades dos antissemitas. Como é que você pode ser um antissemita se tantos cientistas judeus trouxeram tantos bens para a humanidade, não é verdade? E também trabalha essa parte de combatendo o antissemitismo. E, por fim, eu termino com a seguinte frase: o cristão bíblico e genuíno, nascido de novo, jamais será um antissemita ou antisionista, mas sim um verdadeiro amigo de Sião. Porque o nosso Salvador é judeu, sabe? Não tem como negar isso, não é verdade? E pensando também, Sami, né, nessa parte que diz respeito à igreja, né, que é a união de judeus e gentios que reconhecem Jesus, é claro que a gente tem um grande desafio, porque na maior parte daqueles que preenche a igreja são de gentios, que é a maioria absoluta em qualquer lugar, menos em Israel, na verdade, é o único lugar que os judeus são a maioria, é em Israel, Bezrat Hashem, né, com a ajuda de Deus, e continue assim. Mas eu falo da falácia da teologia da substituição. E aí eu cito um erudito, né, embora o meu texto, como você disse, é um texto simples para que todos possam compreender. Eu cito um erudito que é o Walter Kaiser Júnior, e ele diz o seguinte: a teologia da substituição é simplesmente uma má notícia, tanto para a igreja quanto para Israel. Não é? E eu vou, então, desenvolvendo em cima disso, explicando e também combatendo e mostrando que Israel tem, por exemplo, lá em Jerusalém, o Museu Amigos de Sião, que é o registro, de forma tecnológica, da história de séculos, desde o cristianismo até os dias de hoje, como você disse, desses verdadeiros amigos de Sião entre os gentios e que fazem parte da igreja e que sempre apoiaram, defenderam e trabalharam e investiram para que Israel, né, e o povo judeu voltasse à sua terra,
tivesse a sua autonomia e fosse nação novamente, porque é o que está escrito justamente nas Sagradas Escrituras. E eu digo o seguinte, Sami, a interpretação em relação à profecia, a profecia ela se impõe ao intérprete. Não tem como a gente negar, né, que a Bíblia tem ali uma história de redenção para os judeus. E mais, você sabe, você é prova disso. Deus tem trabalhado no presente atual, né, na história, na proteção do povo judeu. Quantas vezes quiseram destruir o povo judeu, né? E Deus tem preservado eles, não é verdade? Deus também tem trabalhado na preservação, no sentido étnica, de povo, com uma cultura, com uma língua, com aquilo que realmente identifica o judeu, não é verdade? Quando a gente vai nos lugares sagrados lá em Israel, religiosos dos judeus, a gente vai pôr um kippá na cabeça, né? Lembrando ali onde nós estamos, né? Nós vamos ver ali, por exemplo, as restrições alimentares. Tem restaurante que a gente vai entrar e eles falam, é caché, né? Não vamos misturar carne com porco, ou carne com leite, e nem vai ter carne de porco, a não ser que contrabandeado pelos russos lá. Tem essas histórias que você sabe, eu sei, é umas coisas assim que só acontecem em Israel. Mas isso é um outro assunto. Mas a preservação da identidade, né, com a circuncisão, o Shabat mesmo, que identifica o judeu, a kasherut, como eu mencionei, porque se tirar essas coisas do judeu, o judeu é como qualquer outra pessoa, e é mesmo, não estamos dizendo que é diferente, mas essas coisas mostram a preservação, o cuidado de Deus para com esse povo, e é claro, também na salvação individual, né? O apóstolo Paulo vai dizer, nem todo que é de Israel é verdadeiro israelita, não é verdade? Então a gente sabe disso, então a gente reconhece isso e a gente tem trabalhado justamente para que haja essa compreensão na igreja. E por fim, Sami, antes de você aí dar suas últimas palavras, suas considerações, eu tenho um capítulo aqui, isso na parte envolvendo a Keilah, né? E Israel, os judeus de um modo geral, que o tema é o seguinte, né? A responsabilidade da igreja para com Israel. A nossa responsabilidade, além de oração, além de testemunhar que Jesus é o Messias, essa é a maior bênção que a gente pode levar para Israel, né? Que Jesus cumpriu as profecias dos profetas, ali dos Salmos, também da Torá, ele vem daquela linhagem toda, né? Desde Sem, de Adão, Sem, e vem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, rei Davi. É a nosso dever, nossa responsabilidade de compartilhar coisas materiais com aqueles que nos compartilharam bens espirituais, não é? De irmos para Israel, de lá demonstrar o nosso apoio, o nosso amor. A gente faz as caravanas Amigos de Sião com esse propósito, né? Mas não deixamos de visitar os lugares que estão ali sob a autoridade palestina, os lugares bíblicos e históricos, também porque eles estão lá, estão vivendo junto com o povo de Israel, eles também precisam ouvir da mensagem do Sar Shalom, do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. E vamos lembrar, Sami, só para tocar aqui num assunto aqui, né? Foi na morte de Abraão que Ismael e Isaac estavam juntos para não brigar, não é verdade? Estavam ali se reconciliando. E é na morte do Machia, como Corban, né, que a gente tem perdão dos pecados, como você falou, né? Onde há reconciliação do homem com Deus, né? E o sumo sacerdote que realiza isso é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Senhor Jesus. Então, era isso que eu queria compartilhar com você e todos os seus ouvintes, todo o pessoal que acompanha na internet, no YouTube. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Alexandre, você tocou num assunto que era o que eu ia fazer o encerramento. E já que você tocou nisso, então vamos lá. Olha só, quando Yeshua está se preparando para encerrar o trabalho dele como Mashiach entre nós, aí ele diz assim: Baruch haba b'shem Adonai. Enquanto vocês não disserem isto, eu não volto. Aí, o que ele está dizendo? Uma comunidade judaica, diante dele só tinha judeus, e ele diz assim: eu só volto quando todos vocês disserem bem-vindo aquele que vem em nome de Adonai. Aí você diz assim: pô, mas pera um pouquinho só, que confusão, Yeshua, o que você quer dizer? Aí ele explica lá em Apocalipse: 144 mil, 12 mil de cada tribo. Quer dizer, nós vamos ter que ter 144 mil Bnei Israel, judeus, aceitando Yeshua.
Agora, isso a gente não faz sozinho. Isso precisa dos amigos de Sião para nos ajudarem nessa caminhada de fazermos com que esta realidade também seja real. E a cada um de vocês, agradeço por estarem conosco e, olhando para Deus, pedimos que Ele nos dê a sabedoria para viver a alegria de servi-lo. Pedimos a Deus que Ele nos abra o entendimento para nós podermos ser verdadeiras testemunhas daquilo que Ele fez, Yeshua fez, para nos tirar o peso do pecado. Não é somente em Pêssar que a gente tira o peso da escravidão. Essa escravidão nos acompanha se nós não formos verdadeiramente livres. E isso aqui Yeshua nos deu de presente. A cada um de vocês, que nós tenhamos a alegria de estar livres, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, pessoal.